Olá, muito boa noite. Vamos começar nossa live. Estou aguardando aqui. Hoje falando sobre a dependência emocional. Vamos assistir, pessoal, nossa live de hoje, dependência emocional, muito importante a gente falar sobre esse assunto. Muita gente passa por isso e nem sabe, nem imagina, né, o que possa ser essa dependência emocional. Então, eu vim aqui trazer sobre esse assunto. Vamos entrando, muito boa noite, Dorinha, Jusceia. Vamos entrando, podem fazer perguntas, eu estou à disposição de vocês. Toda pergunta é importante, não existe aquela que não possa estar ajudando as outras pessoas, não é mesmo? Então, muito importante o que você quiser falar, o que você quiser deixar aqui, para que eu possa estar dando essa contribuição em cada um de vocês. Boa noite, Tereza. Vamos lá, muito boa noite. Rodrigo, seja bem-vindo, todos vocês. É um assunto que hoje em dia a gente tem recebido muito no consultório. Mateus, boa noite. Tem recebido muito essa questão e não tem colocado assim, se para homem, para mulher, independente, né, das pessoas, tendo uma abrangência muito grande, né, da questão da dependência emocional. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente sabe, mais a gente fica por dentro e pode também se defender, né, da questão da dependência emocional. Então, vamos começar falando um pouquinho do que é essa dependência emocional. Vamos começar dizendo o que leva a pessoa a criar essa dependência, o que pode ser evitado quando a gente consegue saber o que é essa dependência, a gente consegue se defender melhor, né? Boa noite, Juliana, Tatiana, prazer tê-los aqui comigo. A dependência emocional, ela se dá a partir do momento que a gente cria vínculos excessivos, porque o vínculo normalmente ele é saudável. Nós temos vínculos familiares, vínculos de amizades, nós temos vínculos de várias formas, de vários contextos, e isso é totalmente da vida, né? Totalmente cotidiano. A gente tem, quando a gente nasce, a gente é totalmente dependente, né? Nós somos seres humanos e a gente necessita de estar com alguém, da pessoa, do nosso cuidador, da nossa cuidadora, daquela pessoa que nos acolhe, que nos acompanha, nos ensina. Isso é totalmente, a gente necessita, é uma necessidade do ser humano. Porém, quando acontece que a pessoa ela não consegue mais viver, ou ela acha, né, que não consegue viver sem a outra pessoa, aí sim existe uma dependência emocional. A dependência, ela se dá a partir do momento que eu não consigo evitar de ter a aprovação do outro, ou que eu acabe me anulando pela outra pessoa, que eu não consigo andar mais por mim mesma. Se essa pessoa for embora, eu não consigo mais, eu acho, né, que eu não consigo mais viver.
E não é bem assim. Então é muito importante identificar. Boa noite, Helena, Aguinaldo, Josiane, sejam todos muito bem-vindos. Estão abertos às perguntas, pode perguntar, que às vezes é uma questão pessoal, pode falar. Eu faço a pergunta, não falo o nome se for, né, melhor. Mas, continuando, a dependência emocional, ela se dá quando a pessoa ela não consegue caminhar com suas próprias pernas. Ela precisa de estar com a aprovação da outra pessoa. E o mais interessante é que ela não acontece somente por afetivo com o cônjuge, com o namorado, com a namorada. Ela pode acontecer também nas amizades, ela pode acontecer também com alguma pessoa no trabalho. Ela pode se desenvolver de várias maneiras e isso é importante a gente saber. De pai e mãe, de irmãos, o que é mais sério, porque quando a dependência é do pai, é da mãe, é muito difícil a pessoa conseguir seguir num relacionamento com outra pessoa, porque o pai e a mãe são figuras importantíssimas na vida das pessoas, né? E aí com isso, aquela pessoa que é dependente emocionalmente, ela não consegue seguir em frente, ela não consegue ter um outro relacionamento que não seja com os seus pais. E aí é importante identificar para que a pessoa consiga cortar esse vínculo de dependência, para que ela consiga ser feliz, se casar, ter alguém ao seu lado, porque ela nunca vai admitir que aquela pessoa da qual ela é dependente está errada. Então, olha como é importante a gente estar atenta a essa questão da dependência emocional. Olha como é importante a gente identificar. E muitas vezes as pessoas não percebem que ela está dependente. Se é um caso, se é alguém que está passando por isso e quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Porque é a partir daí também que a gente vai falando aquilo que às vezes você não consegue identificar. Desde uma roupa, a gente vai comprar uma roupa e aí a gente não consegue decidir por si mesma, dá uma certa insegurança. A gente não consegue escolher se sentir bem naquela roupa, e aí a gente precisa da aprovação daquela pessoa, precisa da aprovação daquela família, né? E com isso a pessoa, ela se anula muitas vezes, ela deixa de existir, ela não consegue tomar nenhuma decisão, ela não consegue seguir em frente, muitas vezes ela não consegue um bom emprego, outras vezes ela não consegue estar independente das situações cotidianas. Olha como é importante a gente identificar essas dependências emocionais. Tem gente que depende, inclusive, do alimento, da comida, não é só de pessoas, não. Pode acontecer também da pessoa ficar dependente dos alimentos e aí ela busca emagrecer, ela busca não sentir tanto prazer na alimentação, mas ela não consegue. Ela busca sempre preencher aquele vazio existencial nas coisas, nas pessoas. Como a gente pode identificar? A partir disso que eu estou falando, a gente identifica as questões emocionais.
as dependências emocionais. Então, gente, vamos parar para analisar aquilo que está nos causando um relacionamento abusivo, onde você evita conflito. A gente evita o conflito. Ah, não vou discutir não. Eu sei que vai dar problema. Eu sei que vai criar atrito. É melhor deixar como tá. Então é muito importante. É muito importante você prestar atenção. É muito importante você identificar. Mas e depois que identificar? O que a gente faz? O que nós devemos fazer a partir do momento que a gente identifica um relacionamento, uma dependência emocional? Como eu falei, a gente tem que saber separar direitinho a nossa necessidade. A gente depende das pessoas, a gente depende do atendente para vir atender a gente depende de uma outra pessoa, às vezes, para pegar alguma coisa pra gente. Isso é normal. Desde que a gente se entende por gente, isso acontece. Mas qual o problema então? O problema é quando isso ultrapassa a minha vontade. Eu anulo a mim mesmo para que o outro saia ou se sobressaia. Boa noite a todas as pessoas que estão entrando agora, Aline, Everaldo, muito boa noite, Rosimara, Magda, seja muito bem-vindo a todos. Então, gente, olha, hoje em dia está acontecendo muito a dependência emocional, às vezes por um vazio existencial, como eu já havia dito agora há pouco. Esse vazio, ele precisa ser preenchido e eu não sei com o quê. Então, como que eu vou fazer para conseguir me libertar dessa dependência? Como que eu vou fazer? Eu vou procurar me encontrar, me conhecer. Eu vou procurar fazer com que eu descubra o que eu gosto, o que eu sinto. Eu vou procurar o meu amor próprio de volta. Nas pequenas coisas. Não adianta começar com muitas coisas. Não adianta começar de uma vez. Porque como vem vindo, ela vai sendo implantada no nosso dia a dia, ao longo do tempo. Então é muito importante que a gente comece aos poucos para conseguir ficar livre da dependência emocional. Por exemplo, para mim o mais difícil, nesses anos de consultório, é muito difícil a gente conseguir sair da dependência emocional, principalmente com a própria mãe. É o mais difícil. Por quê? Porque você é cuidado por ela, você é acolhido, tem todo o amor envolvido, mas não vai abandonar a mãe. A gente não vai deixar de amar essa mãe. Mas se amanhã essa mãe não estiver aqui, a minha vida continua. Mesmo eu sofrendo, gente, não é porque a pessoa vai sofrer porque é ser humano, porque gosta do outro, porque tem um vínculo com a outra pessoa. Então, não vamos deixar de sofrer. Para você que entrou agora, nós estamos falando sobre dependência emocional. Seja muito bem-vinda à nossa live. Fique à vontade em fazer perguntas. Eu estou aqui à disposição para contribuir com cada um
e com todos. Eu sou Lidiane Scaglione, psicóloga clínica, hipnoterapeuta, e a gente tem N ferramentas para ajudar as pessoas a tanto descobrirem quanto solucionarem a questão da dependência emocional. E voltando ao que eu estava dizendo, eu não deixo de sofrer. Quando eu perco aquela pessoa, quando eu deixo, não falar perco não, quando eu desapego daquela pessoa na qual eu estou dependente emocionalmente, eu vou sofrer, eu vou ter que aprender a começar, recomeçar, mas eu sei que existe uma vida além dessa dependência. Eu sei que eu consigo viver, eu sei que eu consigo continuar vivendo sem aquela pessoa na minha vida. Olha como é importante isso. É importante eu descobrir que eu posso ser a minha melhor companhia. Lidiane, mas como que eu vou fazer isso? É um passo de cada vez, um dia de cada vez. E temos também várias situações, várias coisas que a gente pode estar fazendo para que a gente consiga retomar a própria vida. É muito importante que eu consiga reaprender a caminhar com as minhas próprias pernas. Então, eu preciso descobrir, eu preciso buscar descobrir. E na prática, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para conseguir descobrir isso? Para viver sem aquela mãe que eu perdi mesmo, assim, no sentido que a pessoa faleceu, ou até que eu preciso deixar. Tem gente que deixa de estudar fora, tem gente que deixa um emprego por causa do vínculo, por causa da dependência emocional. E aí depois? E aquele sonho? E aquele desejo, aquela vontade? Como é que vai ficar? E quando eu tenho um sonho e que eu deixei de realizar por conta de outra pessoa, e depois aquela pessoa vai embora, no caso do filho, por exemplo, o filho depois vai seguir a sua própria vida. Então é muito importante, pessoal, que a gente saiba dividir, separar as coisas. Eu vou continuar amando, eu vou continuar ajudando, mas eu não posso viver em função da outra pessoa. Essa é a diferença. Eu não posso deixar de viver os meus sonhos em função da outra pessoa. É injusto comigo também. Mas eu não estou sendo egoísta de querer viver um sonho e deixar aquela outra pessoa? Não. O egoísmo é quando eu passo por cima de outra pessoa para o meu próprio bem. O amor próprio é quando eu vou seguir o meu sonho, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu acho importante a gente colocar nessa questão da dependência emocional, que eu falei que o mais difícil é quando é o vínculo materno, né? Que é um vínculo muito forte, porque acaba sendo egoísmo das próprias mães, de não deixar o filho seguir, de querer controlar tudo, de querer saber cada passo. Eu sou mãe também. Não é fácil às vezes deixar os nossos filhos seguirem, mas é necessário, porque é a hora que eu não estiver mais aqui. E a hora que eu não puder ajudar, que eu não conseguir ajudar. Então é importante deixar
caminhar com as suas próprias pernas, ensiná-los a caminhar. E isso eu posso ajudar. É importante eu conduzir os filhos para que eles saibam caminhar, mas que eles caminhem sozinhos. Eu estou aqui para ajudar. E no caso de dependência do cônjuge, do namorado, da namorada, é importante que a gente saiba separar as coisas. É importante a gente saber que o outro não tem que viver sobre a minha medida, que eu tenho que respeitá-lo enquanto outro. Enquanto outra pessoa. Isso é uma questão de respeito. Isso é uma questão de você conseguir ser alguém na sua própria vida. Porque muitas vezes a pessoa perde a vida para poder agradar o outro, para conseguir fazer com que o outro seja feliz. Mas claro que eu posso fazer o outro feliz, mas é importante que eu também me sinta feliz. Fazer o bem para mim mesma também é muito importante. Então, cada dia que a gente vai descobrindo que a gente está num relacionamento, seja de que área for, até profissional. Às vezes eu não saio do emprego, eu tenho muita vontade de sair do emprego, mas eu não saio do emprego. Por quê? Porque eu sou dependente financeiro dele. Eu sou dependente financeira. Mas se eu sou dependente financeira do meu emprego, mas eu tenho um sonho, quem me garante que eu não vou conseguir ganhar mais no outro emprego? Quem me garante? Obrigada, Larissa, minha filha. Obrigada, Gleiber, meu marido. Obrigada a todos. Ângela, Maria, obrigada pela presença. Sejam muito bem-vindos. Então, gente, é importantíssimo que nós não anulemos, não deixe os nossos sonhos não se tornarem realidade por uma dependência. Se você tem vontade de ganhar mais, de conquistar novos horizontes, busque ajuda para conseguir sair dessa situação de ser dependente do seu emprego. Já aconteceram situações aqui no consultório mesmo, de pessoas que conseguiram sair daquele emprego que estavam sentindo mal, estavam ficando doentes e hoje estão numa independência, né, muito grande, descobriram novas profissões, conseguiram se capacitaram em outras coisas, porque deixaram de ser dependente daquele emprego. E olha que falando assim, a pessoa não tinha emprego melhor, mas não estava fazendo bem. E hoje, numa reviravolta, se sente muito melhor, com um emprego muito melhor e realizado. Gente, quer coisa melhor do que isso? Celeste, seja bem-vinda. Marlene, Graciele, Sueli, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando sobre dependência emocional e é um prazer ter vocês aqui comigo. Fiquem à vontade em fazer alguma pergunta, estou à disposição.
Então, gente, pense um pouquinho. O que te leva hoje a achar que você não vive sem aquela pessoa, aquele emprego, aquela situação? Até os vícios mesmo, vamos falar das dependências que a gente vê por aí, dependência do álcool, do cigarro. Gente, você não nasceu com essa dependência. Você não tinha essa dependência, um dia você adquiriu. E muitas vezes essa dependência, ela entra ocupando um lugar, às vezes, de suas carências. A gente aprende que a gente é um ser incompleto. Mas a gente não precisa permitir que as pessoas que venham para a nossa vida nos complete como se a gente estivesse faltando pedaço. Nós não estamos faltando pedaços. Então a pessoa, ela tem que vir complementar e não completar. O que nos completa somos nós mesmos. O que a gente aprende, o que a gente gosta. Quanto tempo você não faz alguma coisa por você mesmo? Quanto tempo você não cuida de você? Olha só, muitas vezes, tem uma pessoa falando ali na questão da depressão, nós vamos falar sobre isso também. Será que você está cuidando de você? Você já buscou ajuda para a questão da depressão? Você já fez uma terapia? Foi ouvida? Às vezes o que você precisa é ser ouvida. Colocar para fora aquilo que você está sentindo. Olha como é importante. Você não nasceu com essa depressão. É importante que a gente descubra o que te levou a isso, para que você consiga melhorar. É muito importante a gente identificar aquilo que nos causa o mal, aquilo que nos faz mal. Será que é alguma dependência na sua vida que te causa conflitos, deixar vontade de viver, um objetivo? Se você conhece alguém que passa por isso, você pode ajudar. Porque existe uma pessoa antes da dependência e depois da dependência. E você pode vir a ser novamente aquela pessoa. Uma coisa que nos ajuda muito é a fé. A fé nos ajuda a enfrentar as nossas dependências. Mas nós somos corpo, mente e espírito. Nós temos que cuidar dessas etapas para que a gente se sinta bem. Quando foi a última vez que você cuidou de você mesmo? Que você se deu alguma coisa? Uma massagem? Para você mesmo. Quando foi que você se olhou, se colocou uma roupa bonita, passou um batom que gosta, arrumou o cabelo? Ou você, homem que foi no barbeiro, cuidou da barba, do cabelo? Ou que foi até uma lanchonete, tomou um suco sem ter que lavar um copo? Às vezes o que você precisa é ter esse cuidado com você. É de redescobrir quem você é. E descobrir que você pode ser a sua melhor companhia, a sua melhor versão. O que falta
para que você se livre daquilo que te escraviza. Seja, como eu falei, tanto afetivo nos relacionamentos, seja algum relacionamento, ou seja, um vício mesmo de dependência. O que falta para você buscar? Quem sabe essa noite não é a sua hora, não é o seu momento de falar: chega, eu não quero mais isso para minha vida. Diz aí, quem quer? Eu não quero isso mais para minha vida. Eu não quero mais sentir assim, dependente das pessoas, me tornar uma pessoa insegura de não conseguir escolher uma roupa, de não conseguir escolher alguma coisa que me faça bem. Se você tá assim, diz aí: eu não quero isso para minha vida mais. Eu não quero mais. Eu quero sair disso. Eu não quero mais ser dependente. Eu quero minha independência. Busque a sua independência. Corra atrás. O que te falta? No que eu posso te ajudar? O que está te faltando? Pare, pense, reflita. E aí você, a partir do momento que você descobrir aquilo que falta para que você seja uma pessoa independente, emocionalmente, financeiramente. Ah, mas eu estou envolvida emocionalmente porque eu dependo financeiramente. Desculpa. Vamos descobrir alguma coisa. Vamos correr atrás daquilo que te falta. Se você precisa dessa ajuda, vai atrás. Vai buscar alguma coisa que você goste de fazer. E se isso que você se considera dependente não estiver ali amanhã? Seja pessoa, você acorda e aquilo não está mais ali. Como é que você vai fazer? Você vai ter que se reinventar. Então comece hoje, dando pequenos passos em direção à sua liberdade. E é como eu falei, você não precisa não sentir, mas você precisa saber que independente de qualquer coisa, você pode continuar. Você consegue continuar. Como isso é importante? Você descobrir que você vai além, que você merece ir além. Ah, mas se aquela pessoa foi embora e não voltar, quem não te merece é ela. Se ela afastou, ela que não te merece, você é o presente. Quantas vezes a gente diz que quando as pessoas, dependendo da pessoa que se afasta, é um livramento? Dependendo da pessoa que do nada, né? Parece do nada se afasta da nossa vida, muitas vezes é livramento. Tenha consciência disso. E quando é uma pessoa muito importante na vida da gente, como eu falei, o caso de uma mãe, de um irmão, de uma amizade de muitos anos, eu consigo. Mas comece hoje, fazendo pequenas coisas para que você consiga ir reaprendendo.
Não coloque a sua felicidade na mão de outras pessoas. Não deixe a sua felicidade na mão de outras pessoas. Tem alguém que quer participar, fazer alguma pergunta? Vamos lá. Rovilson, Diogo, Elinda, Michel, vamos lá. Vamos participar comigo, vamos fazer algumas perguntas, se tiver alguma dúvida. Fique à vontade, será um prazer responder. Sejam bem-vindos à nossa live sobre dependência emocional. É um prazer ter a cada um de vocês. Como eu gosto de estar aqui fazendo isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu acho que a gente pode se ajudar muito mais quando a gente coloca à disposição do outro aquilo que a gente sabe e a gente aprende tanto com quem está do outro lado. Fiquem à vontade em participar, Juliana, Poliana, Marluce, David. Para mim é um prazer estar aqui. Eu sou Lidiane Scaglione, psicóloga, hipnoterapeuta. E como que a gente usa a hipnoterapia nas questões da dependência emocional? A gente vai descobrir, através da hipnose, a gente descobre, através das próprias memórias, das próprias lembranças das pessoas, a gente descobre aonde foi que essa dependência se estabeleceu. Seja ela por um vício ou por uma dependência afetiva. De repente, circunstâncias de perdas mesmo, né, de pai, de mãe. E aí a gente procura no outro estabelecer esse mesmo vínculo. E aí a gente fica buscando alguém. Eu trabalho com hipnoterapia desde 2020 e já fiz várias lives aqui no 3 Pontos Studio Live. A gente fazia várias questões, né? Eu sou psicóloga também, então a gente estuda durante 5 anos tanto a questão da hipnoterapia quanto a questão da psicologia. E a hipnoterapia é uma ferramenta que a gente usa para entender melhor o inconsciente. E através da sua própria lembrança, através daquilo que aconteceu na sua vida e talvez você não lembre, a gente ressignifica. A gente busca aquilo que aconteceu para entender melhor por que aquela, seja ela dependência, seja ela outra situação, se instaurou naquela pessoa. E aí a gente consegue trabalhar melhor. Nós não conseguimos resolva seus problemas em 3 sessões. Não é isso, gente. A psicoterapia, ela é estudo. Ela é uma faculdade. E através dela, a gente estuda os comportamentos, a gente estuda a mente, a gente estuda toda a parte neuronal. Tudo isso a gente aprende a conhecer, a lidar, as medicações que às vezes alteram tudo aquilo que você sente. Então a gente tem que ter esse conhecimento para estar trabalhando com o ser humano, com as pessoas. Não é só uma conversa. A gente busca entender todo o contexto da vida da pessoa para que a gente consiga melhorar, trazer ou devolver o bem-estar para aquela pessoa, para que ela viva melhor, para que ela viva, como eu disse, a sua melhor versão.
Vamos lá, Maria Aparecida, Águida, sejam muito bem-vindos. Fabiana, seja bem-vinda. Participe conosco, faça a sua pergunta. Coloque suas dúvidas a respeito da dependência emocional. Então, na psicologia, a gente tem várias ferramentas para ajudar as pessoas a sair dessa dependência emocional. Porque, gente, é muito difícil. A pessoa não sai, não é porque ela não quer. Muitas vezes ela quer, mas é mais forte. E às vezes a família precisa ajudar. Às vezes as pessoas que estão à volta precisam saber o que fazer. Fala com a pessoa. Se você está percebendo que alguém está num desses casos, nessa situação, vai até a pessoa. Fala para ela buscar uma ajuda. Fala para ela o que você ouviu, o que você aprendeu. Vai até a pessoa e mostra a ela que tem uma vida além daquela que ela acha que está naquele mundinho. Está naquele mundo fazendo com que a pessoa não consiga sair disso e ver o mundo lá fora, ver com outros olhos, ver novos horizontes. Às vezes é um casamento que não vai bem, uma união que não vai bem, porque as famílias estão envolvidas. O marido escuta sua mãe, a mulher escuta sua mãe, um ou outro, ou os dois. Então é muito importante descobrir isso para que a pessoa consiga se libertar, para que ela consiga uma nova vida. Maria Alice, Naiva, Elton, Jaqueline. Nós estamos falando hoje, nessa noite, sobre dependência emocional. Participe com a gente aqui, faça a sua pergunta. Muito bem-vindo a todos, é um prazer. É muito importante, acima de tudo, que a gente queira sair dessa situação. É muito importante, sim, é muito importante, né? Que a gente queira sair disso. Primeiro, reconheça. Segundo, queira. E terceiro, busque. Porque senão não tem como ter mudanças. Boa noite, Tereza. Boa noite, Eliane. É importantíssimo, sim. Ótima pergunta. Excelente. Ninguém pode fazer pela gente. Ninguém pode fazer por nós aquilo que a gente está inserido. Somente cada um que está passando pela situação é que pode primeiro querer, depois buscar essa ajuda e conseguir essa liberdade emocional. Às vezes a gente vai precisar de toda uma equipe, uma terapia, a família, amigos, para que a gente consiga sair. Boa noite, Cleito. Seja bem-vindo. Isso é imprescindível em qualquer situação, gente. Se eu não quero, ninguém vai poder me tirar de uma situação que eu não quero sair. Isso seja qual for o problema. Seja qual situação.
Como que alguém vai poder trocar de trabalho se não quiser sair daquele? Como que uma pessoa vai poder viver uma nova situação se ela não sair daquela? Mas eu entendo, olha, é diferente. Eu querer sair da situação depende de mim. Agora, se eu não consigo sozinho, eu posso buscar a ajuda de alguém. Eu até devo buscar ajuda. A diferença é essa. Tá certo? Então, querer é comigo. Conseguir, eu posso e devo buscar ajuda. O que eu falei no início, que muita gente ainda não estava, e eu vou repetir, é que a gente sim, desde a infância, aliás, desde o útero materno, a gente depende dos nossos cuidadores, das outras pessoas, e tudo bem. O ser humano é o único ser que depende totalmente de outro para sobreviver. Só que aí a gente começa a andar, a gente começa a falar, a gente vai crescendo, e aí que a gente precisa descobrir com as nossas próprias pernas, com a nossa própria vontade, a fazer aquilo que é melhor para cada um de nós. A diferença é aí que acontece. E aí é onde também, muitas vezes, a gente busca outras pessoas para cumprir aquilo que eu deveria fazer. Aquilo que eu deveria buscar. Muitas vezes, as pessoas que estão à volta contribuem para isso, mas se identifica, a gente consegue sair disso, e quanto antes melhor. As pessoas, como eu falei, a mãe, uma amizade, as pessoas contribuem para que a gente fique naquele estado, mas se a gente identificar, a gente sai. E por isso é tão importante identificar. Eu, diante daquilo que eu estou vivendo, se amanhã eu não tiver mais, eu consigo viver? Essa é a pergunta. Se eu achar que não, eu preciso buscar ajuda para que eu consiga, porque dizendo é para conseguir, porque a gente independe. Ou pelo menos não deveria precisar. Tá? Então é isso, essa é a pergunta. Quando uma pessoa vai embora, partiu, né? Eu preciso continuar porque a minha vida continua. E aí, se eu não sei viver, como que eu vou fazer? É onde muitas vezes a pessoa ela entra numa depressão profunda e aí fica muito mais difícil de sair, porque é uma coisa que a gente não tem controle. Mas desapegar não significa abandonar. Significa que eu sigo em frente independente daquilo ou daquela pessoa. Tá? Então é importante que a gente entenda isso para que a gente saiba a diferença. A gente depende enquanto é criança, enquanto é bebê, mas depois a gente precisa caminhar com as próprias pernas. Senão a gente não vai conseguir se relacionar com as pessoas de maneira saudável. A gente não vai conseguir. Porque a gente está ali, sempre apegado àquela coisa, àquela pessoa. E
como eu dei o exemplo, né? Voltando um pouquinho para quem entrou depois. Eu vou comprar uma roupa, eu não decido. Eu preciso do aval, da aprovação daquela pessoa. Ou às vezes eu nem vou comprar, eu vou colocar uma roupa. Eu visto uma roupa, eu preciso da aprovação daquela pessoa. Eu me anulo enquanto meu gosto, a minha vontade, para fazer o outro feliz. Percebe? É claro que a gente pode aceitar uma opinião, mas a gente não deve se anular por isso. Essa questão da roupa é um exemplo, mas a partir do momento que você começa a ficar simplesmente decidindo só o que as outras pessoas querem, aí eu preciso ficar atento. Aí eu preciso prestar atenção, ligar ali as anteninhas de atenção para não cair nessa situação de dependência emocional. Tá, gente? Então é muito importante a gente parar e analisar e poder ajudar o outro. Poder, às vezes, verificar alguém na família, em casa, um amigo, uma amiga, uma situação. Antigamente a gente falava, né, que até o ditado é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas vamos transferir isso aí. Numa dependência emocional, às vezes a pessoa ela não tem condição de avaliar o que está acontecendo. Então talvez eu deva falar com a pessoa. Você está prestando atenção? Que você não sai mais? Que você não se importa consigo mesmo? Que só faz para agradar o outro? Você parou para pensar? O que você está fazendo? Você não tem amigos? Às vezes é importante dar um toquezinho na pessoa para que ela consiga fazer com que a vida dela melhore. E às vezes esse toque pode mudar toda a vida da pessoa. Esse toque pode fazer com que a pessoa ela seja liberta mesmo. Então pare, analise, pense sobre isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, às vezes sugestão, ouviu algum caso de dependência emocional, acha que o vizinho, o amigo, alguém da família está passando por isso e aí gostaria de saber alguma coisa, eu posso estar tirando alguma dúvida, me coloca à disposição. Boa noite, Ângela, seja muito bem-vinda. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para se colocar? É muito importante. Essas perguntas, às vezes, são coisas que a gente não percebe, que a gente não falou, de repente poderia ter levantado alguma questão que ficou ali na dúvida. Tem alguma coisa que gostariam de estar perguntando? Fiquem à vontade, é um prazer recebê-los todos aqui. Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo aqui um pouco, falando sobre isso, as nossas lives no decorrer, principalmente no janeiro, né? Que o janeiro é considerado janeiro branco, que é responsável, dedicado, né, para a saúde mental e emocional, o bem-estar. A gente está cuidando da mente, como eu falei, nós somos corpo, mente e espírito, então é importantíssimo a gente estar cuidando, né? O corpo, a atividade física, a mente, terapia, ver como é que está passando a parte emocional, e o espírito, a fé de cada um tem a sua maneira, a sua crença. Então é importante cuidar desses 3 pilares que vão fazer com que nós tenhamos, né, um maior bem-estar, possamos viver melhor,
nesse mundo tão agitado, no corre-corre da vida, poder sentir melhor, curtir melhor a vida, aproveitar melhor as pessoas que estão à nossa volta, longe de dependência emocional, mas curtir a todos, aproveitar cada minuto. Então é muito importante a gente estar pensando nisso e trazendo assim isso à tona, deixar sugestões aí de próximos temas. Nós já temos algumas em mente, mas de repente se tiver alguma, boa noite Eliana, seja muito bem-vinda. De repente tiver alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram saber, fiquem à vontade. Para mim é um prazer poder estar trazendo esses temas que a gente tem visto, né? Ansiedade, depressão, dependência emocional, janeiro branco, enfim, vários outros temas que nós temos aí da saúde mental e emocional. Quanto é importante a gente ficar por dentro disso. E aí eu me coloco aí à disposição. Eu sou Lidiane Scaglione, psicóloga há já há algum tempo, sou professora também, então tenho aí mais de 20 anos de carreira. A gente tem uma experiência já de consultório, hipnoterapeuta, usando essa ferramenta para que as pessoas vivam melhor, tenha mais uma vida mais saudável. E aí estou aqui à disposição. Sou psicóloga clínica, já fiz palestras em São Paulo de hipnoterapia, aqui em Três Pontas mesmo. Tenho um consultório de psicologia e hipnoterapia. É um prazer estar aqui com todos vocês, tirando essas dúvidas e falando um pouco sobre a dependência emocional, que hoje a gente tem visto muito no consultório, nas cidades, gente, olha, uma coisa que eu não falei, que eu acabei de me lembrar, que é importantíssimo, essas questões aí que vem acontecendo dos feminicídios. É uma dependência emocional muito grande nos relacionamentos. E tratar essa dependência emocional pode evitar essa questão do feminicídio. Eu acabei de me lembrar dessa situação, porque a pessoa acha que é dona da outra, é posse, acaba virando um relacionamento abusivo, que a gente pode falar sobre isso também em uma outra live, porque é um assunto que rende muito, que tem maneiras de perceber. Então, é uma forma da gente estar percebendo a dependência emocional através do relacionamento abusivo. E é importante a gente não permitir isso para nossa vida, nem para a vida do outro, e a gente poder estar aí falando e combatendo essas questões para não chegar no ponto em que pode chegar se não é tratado, se o emocional não é cuidado, se o emocional não é tratado, se o relacionamento não é cuidado. Isso pode acontecer. Muitas vezes o genro, a nora, ela não está bem com a sogra porque a sogra tem uma dependência emocional com o filho, que foi o que eu falei da mãe, né? E aí acaba que as pessoas não conseguem ter um relacionamento saudável. É um exemplo, mas acontece de amizades. A pessoa que depende emocionalmente, ela fica sustentando amizades abusivas para que consiga ter alguém. Sabe aquele negócio, é preferível eu ter alguém do que estar sozinha. Só que muitas vezes essas pessoas não querem o nosso bem, querem que eu seja dependente dela, e isso não é saudável. Voltando, só para encerrar nossa live, voltando na questão do que fazer, além de buscar uma ajuda, é eu começar
a me posicionar, a me colocar como ser ali, ativo naquela questão. Quando a família do paciente, em vez de ajudar, atrapalha mais no tratamento. Realmente acontece. É importante, às vezes, a própria pessoa, no caso de quem está vendo isso, buscar uma ajuda, porque quem está ajudando vai poder auxiliar ali na família. Mas acontece mesmo, você tem toda a razão. Às vezes acontece da família atrapalhar, às vezes até um bom andamento ali para a pessoa sair da situação que ela está vivendo. Pode acontecer. Aí quem está ali mais próximo, conseguindo enxergar, pode buscar ajuda também. Buscar, por exemplo, se a pessoa está fazendo uma terapia, vai lá, conversa com a terapeuta, a psicoterapeuta, a psicóloga, que está ali contribuindo, porque o que acontece? A psicoterapia, muitas vezes, ela é feita pela pessoa, mas muitas vezes a gente tem que chamar mais gente. E aí, se quem está percebendo que a família está atrapalhando, busca aquela pessoa, no caso a psicóloga que está atendendo, e conversa, a psicóloga pode chamar, o psicólogo pode chamar a família de uma forma, sem dizer, né, que está intrometendo ali, e aí chama e coloca como a família pode estar ajudando, colocando eles a par dessa situação, aí pode ajudar. Muito obrigada a nossa a contribuição que você deu aí para nós. Acho muito importante, né? Tem gente falando que convive com isso, pois é. Então vai atrás, busca uma ajuda você, porque aí você pode ter uma orientação que pode te ajudar para sair disso, ajudando, né, a pessoa, tanto a pessoa que está fazendo tratamento, quanto a você mesmo suportar, porque você está tentando ajudar, o outro está atrapalhando, e aí você fica ali no meio disso. Então, busca você também, para você conseguir melhorar para você essa situação. Olha como é importante a participação, tá vendo? É muito importante a participação, porque muitas vezes a pessoa está vivenciando e ela ajuda a gente a colocar cada um a par, né? Então a sua pergunta é muito importante. E para que a gente consiga enfrentar essa situação, como eu falei, escolha você mesmo aquilo que você quer. Como eu dei o exemplo da roupa, eu olhei, senti bem, vai com aquela roupa, mesmo que o outro não goste, porque é tão relativo, porque às vezes você pergunta para alguém, a pessoa fala, não, eu gostei, outra vai falar, não gostei, então é muito relativo. Então se você gostou e está se sentindo bem, vá tranquilo. São coisas simples, mas que mudam tudo. Começa a fazer coisas que se a pessoa não estiver ali, eu acho que eu não faria. Mas será que eu não faria mesmo? Vai lá, tenta fazer. Às vezes você vai conseguir. E aí você vai se surpreender. Boa noite, Maria das Graças, seja bem-vinda. Às vezes você vai se surpreender porque vai conseguir. Imagina que vitória, que coisa boa. Muito bom, viu, gente? Muito obrigada pela participação, muita gente participando com a gente, eu fico muito feliz, Tatiana, Cláudia, Miriam, quanta gente, Danilo, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui. Nós vamos programar mais lives, eu conto com a presença de vocês. Para mim é muito importante cada presença aqui, porque é a gente trocando essa ideia, é a gente colocando, podendo ajudar a cada um e podendo também aprender com cada um. A vivência das pessoas é que nos ensina, porque a gente sabe, a gente estuda, mas o conhecimento ficar dentro da gente é como uma semente.
A semente, se a gente guardar na gaveta, ela nunca vai virar nada. Mas se a gente planta, se a gente coloca aquela semente ali na terra e cultiva, ela vai florescer, ela vai crescer. E a mesma coisa o nosso conhecimento. Quando a gente troca o conhecimento, a gente aprende muito mais. E se eu ficar aqui guardando para mim, o que vai me acrescentar? Então, fiquei muito feliz quanto à participação. Muito obrigada. Espero que vocês, na nossa próxima live, participem mais ativamente. Eu gosto de estar respondendo perguntas e às vezes a gente programa alguma coisa, mas tem gente ali com uma pulguinha atrás da orelha e por timidez não fala. E aí, para mim é muito importante. Participe, fale com a gente. Eu respondo com o maior prazer. Se eu não souber, eu vou pesquisar, trago na próxima, não tem problema, a gente não é dono da verdade, a gente está aqui, como eu falei, aprendendo também, mas é um imenso prazer estar aqui e falando com vocês. Eu espero que realmente possa ter contribuído com a história de vida de vocês, que vocês possam buscar ser feliz a cada minuto, a cada instante, viver intensamente, viver de forma agradável. Pense em alguma coisa agora. Pense em alguma coisa agora que você pode estar fazendo por você mesmo. Como eu falei, até um suco. Tomar um suco e não ter que lavar um copo. Se dê isso, você merece. Então, busque viver, busque estar bem, sentir bem, busque a sua felicidade. Como eu falei, buscar a própria felicidade é amor próprio, sem passar por cima de ninguém, sem ter que fazer mal para ninguém. Isso é que é bom, isso que é prazeroso. Não aceite mais que ninguém tenha nas mãos a sua felicidade. Ela é sua. Vá atrás, busque, seja a sua melhor companhia. Você não depende de ninguém. E se acha que depende, vai e busque algo para melhorar, para que você não dependa mais. A sua felicidade está dentro de você. Se você buscar, você vai encontrar. Olha a criança, ela brinca até sozinha e ela se sente bem, se sente alegre, uma bola. Você também pode conseguir. Eu desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso. Convido a cada um agora a fechar os olhos, respirar profundamente, bem fundo e solta devagar, para que todos tenham uma excelente noite. Fiquem todos com Deus. Foi um prazer estar aqui. Imenso abraço a todos. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com a participação de cada um. Tudo de bom. Até a próxima.